O desejo humano de ir além. Primeiro os troncos e as canoas, depois os animais domesticados, bois, cavalos, camelos. Em 3500 a.C. nasce a roda. E agora, milênios depois, o impensável vai pesquisar os capacetes inteligentes, os táxis totalmente autônomos, juntos com caminhões e ônibus, e os aeroportos ficando extremamente inteligentes. Uma nova era do transporte e da viagem humana na sua inteligência embarcada. Você já teve a sua mala danificada ou até mesmo extraviada? Entre milhões de malas que são transportadas diariamente nos aeroportos do mundo, sempre alguma delas acontece algum imprevisto. Mas agora, o aeroporto de Singapura, que é maior do que o aeroporto de Guarulhos, a relação de passageiros, 60 milhões de passageiros transportados pelo aeroporto de Singapura e 45 milhões o aeroporto de Guarulhos, agora está trazendo uma automação e uma frota totalmente robotizada para o transporte de bagagens. Um projeto que visa levar o que eles chamam a Visão 2027 daquele aeroporto, que é um dos principais hubs da Ásia. Agora, nenhum toque humano, tudo é feito através de visão de máquinas, de câmeras, de sensores, e o transporte de malas pequenas e também de grandes transportes será feito dessa forma totalmente autônoma. Foram mais de 5.000 horas de testes, acertando, reavaliando e agora chegaram no que é realmente possível para colocar o transporte autônomo para sua mala chegar seguro na sua casa ou no seu destino de viagem. Em Singapura, cada avanço tecnológico vem acompanhado de um princípio claro: as pessoas evoluem junto com as máquinas. Os funcionários não são descartados, eles passam por treinamentos. Motoristas tornam-se operadores remotos, supervisores de sistemas, gestores de exceções, curadores do inesperado. O trabalho não desaparece, ele muda de camada. Por isso a frase que guia essa transformação é simples e poderosa. A IA não substitui humanos, ela eleva os humanos. Enquanto a bagagem se move sozinha pelo pátio, o humano sai da repetição e entra na orquestração. Sai do esforço físico e entra na decisão crítica. Cada mala que chega no avião sem atraso é um sinal silencioso do futuro do trabalho. Physical AI não é sobre robôs, é sobre infraestrutura inteligente com propósito humano. Aeroportos deixam de ser espaços de passagem e se tornam organismos vivos. Ele é cognitivo, físico e humano. Isso é o impensável. A Suíça é conhecida pela pontualidade do seu transporte público. A empresa pública que faz a distribuição de cartas, de encomendas e também de ônibus e táxis chama Postbus. A história começa em 1849, quando carroças puxadas por cavalos entregavam as cartas nos vilarejos suíços. Muito tempo depois, ela se encontra com a história da Baidu, que é fundada na China em 2000 para ser o Google chinês. Em 2017, a Baidu faz a sua área de carros autônomos. Em 2020, lança sua empresa chamada Apollo Go. Nesses últimos 6 anos, ela realiza o transporte em quase todas as cidades da China. Ampliou os seus serviços para Abu Dhabi, para Dubai, para quase todo o Oriente Médio. Agora, se unindo à Postbus, a Apollo Go chega na Suíça, onde vai ser testada sobre a regulamentação, sobre a sua pontualidade e como será a recepção das pessoas que estavam acostumadas a receber boa noite, boa tarde e bom dia de um ser humano e agora um robotáxi extremamente autônomo. Das cartas com selos aos robotáxis, uma mudança e uma união de duas gigantes. De um lado, a Apollo Go, filha do século XXI, algoritmos que aprenderam a ver, decidir e agir, milhões de quilômetros rodados sem mãos humanas no volante. IA que saiu do laboratório para enfrentar o caos das cidades reais. Do outro lado, a Postbus, instituição alpina, amarela como o sol nas montanhas, símbolo de pontualidade, cuidado público e continuidade.
Uma empresa que nasceu com cavalos, atravessou motores, neve, guerras, eletrificação e nunca falhou em chegar. Quando essas duas histórias se encontram, algo raro acontece. Os cybertaxis são corpos inteligentes, aprendendo a conviver com leis, clima, cultura e pessoas. A IA física em sua forma mais exigente, responsável, auditável, pública. O futuro da mobilidade não será decidido por startups sozinhas, nem por governos isolados, nem por engenheiros em salas fechadas. Ela nasce exatamente aqui, no encontro entre algoritmos jovens e instituições centenárias, entre a China, que escala, e a Suíça, que confia, entre o código e o cuidado. Os ônibus autônomos já estão entre nós. Aquele conceito de cumprimentar o cobrador e o motorista do ônibus que me levava de volta da escola para casa ficou no outro século. A história que começa no início dos anos 2000 na Holanda, depois se espalha pelos ônibus autônomos elétricos em parte dos Estados Unidos, com a China trazendo um grande avanço, agora está se espalhando pelos 5 continentes. A cada dia, vamos saber de uma cidade que está adotando essa nova tecnologia, algo silencioso, onde talvez possamos resgatar aquele momento de ler um bom livro. Menos inchaço no transporte público, pessoas em pé, ônibus menores e mais eficientes, e um outro tipo de energia. Bem-vindos às cidades inteligentes e aos seus ônibus autônomos. No final dos anos de 1990, enquanto o mundo ainda discutia a internet de escada, a Holanda colocava em operação o Park Shelter. Hoje, semáforos, nuvens de dados, centros de controles, 5G, o ônibus já não anda, ele dialoga com o ambiente. Há quem veja o ônibus autônomo como solução de custo, outros como resposta à escassez de motoristas, alguns como vitrine tecnológica. Mas as perguntas são mais profundas. Cidades mais eficientes ou mais humanas? Mobilidade como serviço ou como direito? Autonomia para máquinas ou para as pessoas? A tecnologia é a mesma, a intenção não. Os caminhões autônomos já estão entre nós. Depois de décadas de pesquisas, de anos testando realmente nas estradas, foram milhões de quilômetros rodados, agora 5 empresas estão disputando a hegemonia global dos caminhões autônomos. 3 americanas, uma chinesa, que já domina aquela área do mundo, e também outra da Suécia, que nasce entre uma relação entre a Volvo e a Daimler. Essas empresas estão testando o que seria o futuro do trabalho. Em muitas partes do mundo é um problema crônico a falta de motoristas de caminhões. Também colocam nessa equação que 80% dos acidentes deixam de acontecer e os custos para transporte reduzem em 40%. Claro que cidades que são cidades de passagem terão que ser repensadas, outros empregos e capacitações diferentes. Mas é como a chuva, alguns não gostam, chegará e os caminhões autônomos brevemente serão parte da paisagem das estradas globais. O primeiro caminhão da história foi criado em 1896 na Alemanha. O caminhão era músculo, a estrada esforço, o trabalho cansaço. Agora, o asfalto ganhou sensores, o volante virou algoritmo e o trabalho mudou de lugar. As 5 forças na estrada, o iMovia, a mais madura, a mais testada. Milhões de milhas ensinando a máquina que o humano aprende em décadas. Aurora Innovation, a engenharia da confiança, redundância, segurança, método. Pony AI, a estrada como política pública. Algoritmo, estrada e indústria andando no mesmo comboio. Daimler Truck, o peso da tradição encontrando o código. Uma indústria centenária que aceita que o software também move o aço. E o trabalho? O caminhoneiro não desaparece. Ele sobe de camada, operador de frotas autônomos, analista de incidentes algoritmos, técnico de sensores lidar inteligência artificial, gestor de logística algorítmica.
sai da fadiga contínua e entra na decisão excepcional. O trabalho deixa de ser resistência e passa a ser inteligência aplicada. São novos materiais, a inteligência artificial embarcada, as motos também passam por uma grande transformação. Mas o momento é dos capacetes, que agora são inteligentes, te dão uma realidade aumentada. Você consegue acompanhar o mapa, a sua velocidade e até conversar com as pessoas que estão viajando com você. Pode trocar de música num simples piscar de olhos. Os dados estão à sua frente, mas a paisagem continua a mesma, a cruzar as rotas e nos trazem um deleite à nossa alma. Durante décadas o capacete foi silêncio, uma concha, uma armadura contra o impacto, mas o futuro nunca respeitou objetos passivos. Hoje o capacete acorda. No visor não há mais vidro, há linguagem, dados flutuando no espaço entre o humano e o mundo. Setas não apontam caminhos, elas negociam decisões. Alertas não avisam, antecipam riscos. Projetos como Shoei e Lights anunciam algo maior. Não estamos colocando tecnologia na cabeça, estamos externalizando a cognição. O trânsito vira sistema, a estrada vira interface e o corpo deixa de ser apenas biológico. Aqui nasce a IA física, quando a inteligência abandona as telas e passa a viver no atrito, no movimento, no risco real. E o corpo humano se torna uma plataforma cognitiva móvel. Eu sou o professor Gil Giardelli. Se você quiser saber mais sobre as inovações, sobre a tecnologia, sobre os estudos do futuro, me siga no LinkedIn ou no Instagram, @Gil Giardelli, e no próximo bloco, mais uma viagem sobre os caminhos da inovação.